para mim a matemática é muito importante nas escolas, porque na escola a gente aprende com mais facilidade a matemática, porque se a gente fosse pegar a matemática para aprender sozinho, a gente não ia conseguir. E na escola também eles sabem dividir muito bem a matéria, porque aí a gente aprende as contas mais fáceis quando a gente está menorzinho e aí vai evoluindo. É igual as fases de um jogo, vai ficando mais difícil cada level que você sobe. Para mim a matemática não por ser matéria mais favorita ou a melhor, porque a gente mais usa, mais tem no nosso dia a dia. Acho que todas as professores que teve de matemática sempre foi simpática, boas comigo. E acho que favoreceu para mim gostar mais de matemática, ser mais fácil. Não é fácil, é difícil. Vai juntar naquelas contas, um monte de contas junto, vai juntando divisão, multiplicação, raiz quadrada. Junta um monte de contas, fica complicado, mas se tem que ver etapa a etapa, vai ficando mais fácil. Mesmo você não sendo fã de números, você precisa dos números. É uma coisa extremamente essencial na vida de qualquer um. A matemática, para mim, sempre foi uma matéria que me encantou, de qualquer maneira sempre me encantou, porque o tipo que eles usam os números e fazem as coisas tão mais simples. O meu professor de matemática, ele esclarece muito, ele ajuda, ele esclarece para não ficar tão confuso quando estiver bem pior. Na escola, o professor de matemática, que na minha sala pelo menos é o Edson, ele tem um canal no YouTube e isso ajuda bastante para aprender mais do que ele vai passar na próxima aula. E isso ele também ajuda bastante no caso de aprender, porque o jeito que ele fala pra gente e explica ajuda bastante para entrar na nossa cabeça. Confesso que não sou muito fã de matemática, assim, mas também não é a minha matéria assim, que eu mais odeio. A matemática, ela é uma matéria que, conforme o tempo vai passando, ela tem altos e baixos. Para mim, a série que ficou mais difícil a matemática foi o 8º ano, mas depois que foi o 9º, aí eu consegui me estabilizar de novo. A matemática vai ser importante para mim no meu futuro, para quem quer ser arquiteto. Por exemplo, se eu não estudar o território que eu quero fazer uma casa, não tem como, senão eu posso lesionar uma pessoa ou até matar. Por isso que a matemática é importante na minha vida. Eu tenho um pouco de dificuldade em matemática, mas meu professor Luciano, ele me ajuda bastante. Se eu tenho alguma dúvida, eu pergunto. Aí eu sempre pergunto para ele, igual eu quero ser policial, e eu acho que é bem importante, sim. Eu confesso que a matemática tem a sua dificuldade, mas eu, por enquanto, não tive muita dificuldade. Mas eu acho que ela vai ser muito importante porque eu quero ser biólogo e chefe de cozinha. E para você saber quanto que vai dar os quilos da comida que você vai precisar de preparar, o tanto que você vai gastar para fazer uma comida, ou para você saber quanto de ração você vai precisar de dar para um animalzinho, ou etc. Eu acho que é muito importante, por isso eu acho muito justo aprender a matemática. Minha mãe ela mexe com venda de roupa, de sapato, como meu pai também. Mas ele mexe mais com venda de produtos, de colchões, que ele trabalha na área de licenciamento de produtos. Que ele mexe também com venda de calçados, de roupa, de ternos. Realmente nós usamos matemática em tudo lá em casa. Na minha casa, a gente usa bastante matemática, não só como meus pais, meus irmãos também, eu, qualquer um lá de casa. A gente usa para ir no supermercado, quando a gente vai numeração de alguma coisa e tal, a gente usa ela para qualquer coisa. Em casa eu vejo minha mãe usando matemática, pois ela cuida da loja que meu pai tem e também para calcular as despesas da casa. E eu também uso matemática para comprar pão, comprar as coisas que a minha mãe pede, ou até bala às vezes. Além das contas que tem que pagar em casa, a minha mãe ela trabalha numa empresa onde mexe com geradores, então ela precisa calcular muitas coisas e todo ser humano tem contra-imposto para pagar, né? Então, é matemática o dia inteiro, toda hora. Eu acho que para a matemática ser um pouco mais atrativa para o ensino, eu acho que dinâmicas atrativas, brincadeiras, escape rooms sobre contas de matemática, também algumas matérias práticas,
algum exercício que exercite nossa mente. Eu queria que na minha escola tivesse desafios de matemática com premiação. Os professores de matemática levar a gente, por exemplo, à cantina, para a gente ajudar nas medidas da cantina, para a gente fazer a comida, juntar, por exemplo, ir para a quadra e fazer competições de matemática na quadra. Desafios na sala mesmo, para você, por exemplo, o professor pegar a chave da sala, trancar e você tentar achar a chave fazendo contas. Seria bom também, nesse ano de 2022, poderia ter alguns desafios na nossa sala, de matemática, jogos e tudo mais. No ano passado, a professora Milene até trabalhou com nós um desses projetos. Aí foi muito bom pelo aprendizado. Lá na minha escola, eu gosto muito da matemática, porque tem descobridores da matemática. E seria mais legal se tivesse brincadeira da matemática. Aí seria mais divertido ainda. Em algum jogo eu precisar fazer alguma conta, tipo uma quantidade de algo assim. Aí eu vou precisar, ou por exemplo, quando for editar algum vídeo, tem que, precisa da matemática para fazer essas coisas. Na aula de matemática eu tenho um pouco de dificuldade nas contas de menos, mas eu acho uma matéria muito divertida e para a aula ser mais legal, grupos, jogos e coisas legais. Eu acho legal as continhas, a física, a matemática, tipo, tudo da vida precisa de matemática. Eu vou ser professor de programação, então vai precisar de muita matemática, contas para as variáveis. Quando for para o supermercado para fazer compras, para regular as contas e esses negócios. E na escola, que seria mais legal ter educação física junto com as matemáticas. Seria muito legal. Eu gosto das continhas, daqueles de problema, sabe? Eu gosto dessa. Minha mãe, quando ela vai fazer compras, ela soma quanto que tem que dar, tal. Se ela tem 900 reais, aí ela vai contando o valor dos trens e o que tem que comprar. Lá na minha escola, eu acho que se tivesse jogos, eu acho que seria mais divertido a aula de matemática. Quando eu crescer, eu quero ser veterinária. Eu acho que tem que ser importante saber como pesar o remédio que ele tem que beber, assim. Para aprender cálculos sobre o trabalho que eu quero ser, que é engenheiro mecânico, que usa bem matemática, por isso que eu quero ser. E usa tudo para fazer com a matemática para fazer tudo mesmo, porque deixa eu ver, essa blusa tem matemática, porque se não tiver, a física não vai fazer ela voltar para cá. Que a minha mãe usa fazendo bolo, que ela usa 2 ovos. Aí meu pai usa no celular, que ele envia dinheiro pelo celular para o branco. Minha mãe usa também para poder comprar as coisas, que ela vê quanto que é as coisas. Lá na minha escola eu gostaria que teria jogo na matemática e também na educação física e no português também precisa. Porque se a professora mandar você usar 30 linhas, você tem que saber o que é 30 linhas. É assim, lá na escola a gente sempre faz matemática, 2 dias de matemática e português. Só que um é matemática e português, o outro é matemática, português e educação física. Aí na matemática a gente não faz jogo, só que é bem legal. A matemática usa para fazer continhas e usando os dados para quantos que tirou. A minha mãe, ela usa no bolo para medir as coisas. Ela usa também nas contas de água, nas contas de luz. O meu pai também. Ele ajuda a minha mãe a pagar as contas de luz, as contas de água. E eles fazem as contas pelos dinheiros.
E também quando a minha mãe compra as coisas, ela faz a conta para ver quantos que deu. Lá na minha escola, que antes eu não sabia, mas agora eu sei. Eu aprendi há muitos anos, desde quando eu tinha 4 anos, desde quando eu tinha 3 anos. Lá na minha casa eu comecei fazendo de mais, depois de menos, depois de vezes. Eu aprendi várias continhas. Acho que a matemática é jogo. Eu não aprendo direito, porque eu só faço atividade. Lá na sua casa, seus pais usam matemática? Não, Por quê? por causa que eles não são professores. Você acha que lá na sua casa então não tem matemática? Não. Só na escola? Sim. E como que é lá na escola a matemática? Ela é falando tipo de 1 mais 1 é 2. Os números da continha. Você acha que vai usar isso quando você crescer? Sim, Em quê? um médico para mim ver quantidade que eu vou dar de remédio para o paciente beber. A matemática ela é a base de tudo, né? A matemática, desde que o mundo é mundo, a matemática está nela. E principalmente eu, na minha profissão, a matemática ela é rotineira, da hora que eu acordo, da hora que eu durmo, que é a área da construção civil. Então a gente não conseguiria trabalhar sem a matemática nessa área. Acompanhando diariamente a atividade do meu filho lá, eu percebo que tem um grau de satisfação, porque lá tem o aprendizado, que as professoras normalmente acompanhando a elaboração dos projetos, então a gente participa, discute temas, e graças a Deus, hoje eu não tenho o que reclamar, exceto o retrocesso que a gente teve da pandemia, de ter introduzido a matemática do 3º ano para os meninos que já estavam no 4º ano. Mas fora isso, está caminhando bem, graças a Deus. Eu sou contadora, sou apaixonada por matemática e sempre gostei porque ela está na nossa vida todos os dias, todos os momentos. Então, a matemática em si, ela é meio enfadonha, né? E eu acredito que se nós trazermos para as nossas crianças de uma forma lúdica, de uma forma mais natural, mais gostosa de ser aprendida, eu acredito que irá chamar mais a atenção das crianças, eles ficarão mais interessados em aprender sobre a matemática e o desempenho deles será de grande valia e será muito maior. Certo é que a gente, quando vai introduzir uma matemática nas nossas crianças, desde a sua infância, a gente já não chega com 2 mais 2. É óbvio que a gente chega com brincadeiras, com brinquedos, e isso é bacana. E eu não vejo por que não trazer isso para o ensino dentro das escolas, né? Onde traria, eu acho que o interesse maior pelas crianças. E quando eu falo assim, eu não digo só para as crianças pequenininhas que estão sendo introduzidas agora. A gente pode levar isso também para o fundamental, porque aí as crianças aprendendo mais, elas vão criar uma vontade a mais de aprender, né? Um senso crítico maior para a matemática. Falando em rede municipal, eu acho assim, muito bom. Eu acho os professores da rede aqui muito bons, ensinam tudo, mas assim, não tem nada de tão bom que não possa melhorar, né? Sempre tem alguma coisa que pode introduzir para melhorar. Eu faço bolos, então eu sou uma pequena confeiteirazinha, então tem as receitas, você vai dobrar, você vai ter que fazer só a metade, então a matemática é usada para isso. Também toco um pouquinho de violão, violão também faz parte, porque você vai fazer meio tom da nota, o que você vai fazer? Tudo é contadinho, então meio tom da nota, e minhas meninas também tocam um pouquinho as duas, então todas, então a mesma coisa, usa a matemática também para isso. Bom, é muito importante estudar matemática porque ela está nos dia a dia da gente. Em tudo que nós vamos fazer é necessária a matemática, desde uma simples receita até um grande investimento. Então é muito importante a matemática, seja qual idade, qual nível. Bom, eu acho um pouco fraca, vou ser sincera. Agora mesmo ela está vendo matéria do 6º ano e ela está no 8º. Então, assim, eu que estou passando a matéria do 8º ano para ela, porque, infelizmente, com a pandemia, né, ficou tudo muito, né, os meninos muito atrasados e os professores estão tendo que fazer uma revisão. Eu acho que a matemática é uma das matérias mais importantes na escola, porque ela é quase uma linguagem universal.
Porque até quem é analfabeto, que não teve a capacidade de aprender a ler, escrever, a pessoa sabe dizer a idade que ela tem, ela sabe dizer a data do aniversário dela, ela sabe fazer uma receita, então tomar um remédio, olhar as horas. Então isso é uma linguagem universal que independe de falar assim, é uma matéria, é da vida. Hoje a abordagem na escola é bem diferente da minha época, mas é interessante, eu vejo o entusiasmo da minha filha, cada palitinho, a forma como as professoras ensinam, é muito bom, descobrir é bom, mas você vê alguém que depende de você também aprendendo e descobrindo da maneira dele, né, fazendo suas continhas, isso é fantástico.